ontem a gente falou sobre culpa. Nós começamos uma ministração aqui ontem, para quem não estava aqui, falando sobre culpa. Como a gente tem que lidar com esse sentimento, né? Deus trouxe pra gente uma forma de lidar com a culpa, né? E ele esclareceu um bocado de coisa aqui pra gente, um bocado de coisa bacana, sabe? Um bocado de coisa, de toques da parte de Deus, de conselhos, de direcionamentos, de orientações do Senhor, pra gente lidar com esse sentimento de culpa, que uma hora ou outra chega na vida da gente, né? Todo mundo um dia já foi assaltado pela culpa, né? Já foi tomado por culpa. E ontem Deus começou essa ministração aqui ontem falando sobre isso, e nós vamos dar continuidade a isso hoje, amém? No Evangelho de Mateus, capítulo 27, a palavra diz assim, versículo 1 diz assim: E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem. E eles, maniatando-o, o levaram e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e trouxe novamente as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Eu pequei, traindo o sangue inocente. E eles disseram: O que é isso para nós? Veja você isto. E ele lançou as moedas de prata no templo e, partindo, foi enforcar-se. Eu vou repetir o versículo 4. Eu vou repetir a primeira parte, vou repetir o 3. Ele disse assim: Judas, que o traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e trouxe novamente as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Eu pequei, traindo sangue inocente. E os sacerdotes disseram: O que é isso para nós? Veja vocês. Em outras palavras, os sacerdotes disseram assim: E o que é que a gente tem com isso? Problema seu. Estou trocando miúdas o que os sacerdotes falaram para aquele homem. E ele lançou as moedas de prata no templo e, partindo, foi enforcar-se. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para dar continuidade à ministração sobre culpa, né? Para dar continuidade à ministração sobre como lidar com esse sentimento terrível que nós temos dentro de nós, porque a culpa é um sentimento, eu falei aqui ontem, que foi permitido por Deus, foi criado por Deus e permitido por Deus, para que ele fizesse parte do nosso emocional, dos nossos sentimentos, para nos tratar, viu? A culpa, ela foi introduzida nessa cartilha de sentimentos que nós temos aí, como instrumento do tratamento de Deus conosco. Por que, missionária? Porque a culpa, ela nos empurra. A culpa, ela nos incentiva, pastor Fábio, para o lugar da cura. A culpa saudável, a culpa verdadeira, ela faz isso com você. Ela empurra você para o arrependimento. Ela empurra você para a redenção. Ela empurra você para o reconhecimento. Ela empurra você para o perdão. Então a culpa, ela foi permitida por Deus para isso aí. A finalidade da culpa é essa. Né? Deus permitiu isso aí, nesse sentimento em nós por isso. E aí, hoje, Deus trouxe isso aqui pra gente. E eu quero complementar esse pensamento aqui, que é pra quem não ouviu ontem, não ficar muito dessituado do que a gente tá falando aqui. Eu quero complementar dizendo que esse sentimento aí de cura, essa cura aí sobre a culpa, ela só vai acontecer se nós soubermos administrar a culpa. Se nós soubermos conduzir o nosso sentimento de culpa da forma que Deus nos ensina, sabe? Por quê? Porque se a gente não souber usar a culpa como nossa aliada para crescermos, para melhorarmos como pessoa, para crescermos como cristãos, para ficarmos semelhantes a Cristo, que esse é o propósito de quem é discípulo. O discípulo, ele quer ser parecido com seu mestre. Se nós não seguirmos as orientações corretamente, né? Se nós não seguirmos essas orientações, a culpa, ela vai, em vez de nos ajudar, ela vai contribuir para que a gente seja derrotado, sabe? Para destruir nossas emoções. Ela vai destruir nosso emocional, ela vai destruir nosso físico, vai destruir o espiritual. E aí ela vai ser a nossa maior inimiga. Vai ser a nossa maior inimiga. E aí Deus trouxe hoje, eu coloquei lá uma chamada para quem viu, a Pai Senhor Ismara, Pai Senhor Elane, Janaína. Tô vendo um bocado de gente bacana aqui.
Pastora Janaína, Deus abençoe, pastor, um abraço. E aí, o que acontece? Deus trouxe, eu coloquei uma chamada lá, um cartaz, eu fiquei assim meio, sabe, resistente de fazer aquele folder ali, porque eu busquei um bocado de imagem que pudesse transmitir a traição, sabe? Eu disse, Deus, me dá alguma coisa que eu possa transmitir aquela traição. E eu encontrei um bocado de coisa bacana, mas quando eu bati o olho nessa foto, não sei quem viu, a foto é uma foto meio apagada, é uma foto meio sombria, porque você vê, é uma foto de Judas beijando o Senhor, sabe? E na foto, se você abrir o folder, você vai conseguir visualizar o olhar de Judas. E foi aquilo ali que me segurou para pegar aquela foto. Eu podia ter pego qualquer uma. Mas o olhar daquele homem para Jesus era um olhar diferente. Sabe? Por quê? Porque a gente olha Judas, ele tem sido visto a todo tempo como aquele homem traidor, né? Como carrasco. Judas tem sido visto como aquela pessoa que traiu Jesus, e foi isso que aconteceu, né? Ele traiu Jesus. Só que hoje, Jesus, ele quer trazer pra gente, ele quer nos dar uma alertada, sabe? Dar uma sacudidinha na gente, pegar nosso rosto, dar uma viradinha, você tirar nosso rosto dessa linha reta, né? Dessa visão, desse... Ah, meu pai, deixa eu achar a palavra... desse marco, né? Porque Judas hoje ele é visto somente como traidor. Quando se fala em Judas, só se pensa em traição. Quando se fala em Judas, só se pensa em pecado. Quando se fala em Judas, só se pensa naquela pessoa que te feriu, naquela pessoa, sabe? Você já olha para a pessoa que te fere, que te feriu e diz assim, Judas. Não é assim? Então, essa imagem que a gente tem de Judas, Deus hoje está nos convidando, Jesus está nos convidando hoje para olhar para esse homem sobre a perspectiva dele. Meu pai, olhar Judas sob a perspectiva de Cristo, sabe? Olhar esse homem sob a perspectiva de Cristo. Por quê? Porque eu quero dizer para você que Jesus nunca esteve enganado a respeito de Judas. Ele sabia, pastor Fábio, exatamente quem era Judas. Ele sabia, ele nunca esteve enganado. Sabe? A gente fica se perguntando assim, meu Deus, por que é que o Senhor permitiu uma coisa ruim? É assim que a gente fala, né? O ser humano, ele é terrível. Nós somos terríveis. Como é que o Senhor permitiu essa coisa ruim, né? Esse traidor, esse miserável. A gente usa um bocado de adjetivo, né? Como é que o Senhor permitiu esse homem estar entre os 12, né? Por que que o Senhor escolheu ele para estar entre os 12? Por que que Jesus, no meio de tanta gente, a gente já falou sobre isso, sobre essa escolha dos 12, no meio de tantos, ele poderia ter escolhido quem ele quisesse, mas no meio, e ele tinha aquele número específico, o 12 era um número específico, nós sabemos que 12 é um número profético, ele já tinha um número específico, ele sabia a quantidade de discípulos que ele queria caminhando com ele. A todo tempo, né? Porque gente caminhando com ele tinha um bocado, mas nem todos seguiam Jesus, né? À medida que Jesus caminhava, uns iam ficando, outros iam desistindo, outros insistiam, mas não aguentavam muito, aí paravam. Ou então a gente já falou sobre isso, eu não vou entrar nisso aqui, meu tempo é curto. Mas aí a gente fica se perguntando por que Jesus escolheu Judas? Se ele já sabia porque ele é onisciente, né? Ele já sabia que Judas ia pisar na bola, né? Que Judas ia enfiar o pé na jaca, como diz aí no mundo. Que Judas ia dar uma bola fora, que Judas ia pecar contra ele. Ele já sabia, a gente fica se perguntando. Só que aí, a gente tem que lembrar que Jesus, ele não fazia nada. Deixa eu dizer isso aqui pra você. Jesus não fazia nada sem consultar o Pai. Jesus não fazia nada sem antes se retirar. Ele saía da vista dos homens, sabe? Ele saía da vista da multidão. Ele saía da vista dos próprios discípulos. E ele se retirava. Para quê, missionário? Para orar. Antes dele escolher os 12, se você for buscar lá, você vai ver, ele se retirou dos discípulos. A palavra diz que ele se retirou dos discípulos, do meio da multidão, e foi orar. E quando ele voltou, ele já voltou sabendo. Ele já voltou sabendo o nome de cada um, ele já voltou sabendo quem seria chamado, quem seria convocado, né?
Ele já sabia. Aí diz assim, ele não fazia nada sem consultar o pai dele, né? Ele não fazia nada, tudo era de comum acordo. A Trindade trabalha de comum acordo, gente. Não se iluda, é tudo de comum acordo, né? E a palavra nos ensina que todas as coisas cooperam, que tudo coopera, né? Para quê? Para o propósito. Tudo coopera para o objetivo, para o alvo do Senhor. E que tudo coopera para o propósito que está para acontecer, né? Tudo que acontece embaixo do céu, coopera. Então, se tudo coopera, Judas, ele estava incluso. É isso que a gente não consegue aceitar, porque a gente não quer aceitar isso. Judas estava incluso no propósito ministerial de Jesus. Judas estava incluso nisso aí, né? Judas estava incluso e a gente fica sem entender. Judas fazia parte dos planos de Jesus, meu filho. Ele estava contribuindo para os planos de Deus se acontecerem. E é por isso que a gente às vezes fica se perguntando, né? A gente fica se debatendo, a gente não entende os motivos pelos quais aquela pessoa, né? Aquela pessoa que a gente conhece, que caminha com a gente, que a gente tem até intimidade, porque Jesus, ele tinha intimidade com Judas. Havia uma intimidade entre eles. Judas caminhava com eles, Judas deitava a cabeça no mesmo ambiente que ele deitava a cabeça. Judas comia o que ele comia. Então existia um relacionamento, né? Pelo menos da parte de Jesus. Judas caminhava com aquele homem, existia intimidade. E a gente fica se perguntando, por que alguém, né, que a gente conhece, que é nosso amigo íntimo, por que essa pessoa nos trai, né? Nos trai. Por que ela nos trai? É o seu amigo íntimo, meu filho. Mesmo sem saber, ele pode até lhe trair. O inimigo, ele tá lhe traindo. Mas ele tá contribuindo, sabe? Pro teu propósito. Tudo coopera, sabe? E tem mais uma coisa. A gente não tem o poder que Jesus tem. A gente não tem esse poder de ver o que está por trás, o que está por dentro da pessoa. A gente não tem o poder de esquadrinhar o coração de ninguém. Mas Jesus conhecia Judas. Jesus conhecia a motivação de Judas. Jesus sabia que a motivação do coração daquele homem não era uma motivação por amor. Ele não caminhava. Judas, deixa eu dizer isso aqui pra você. Escuta isso aqui. Judas não caminhava com Jesus porque amava Jesus. Tá cheio de gente assim que caminha com Jesus, não é por amor, não. Judas caminhava com Jesus por interesse. Judas caminhava com Jesus por questões pessoais, por questões egoístas, sabe? Por questões, pela intenção do seu coração. Por quê? Porque ele era um homem ambicioso. Judas, ele era altamente ambicioso. E tem mais uma coisa, ele era equivocado. Tem muita gente equivocada aí no reino. Tem muita gente confundindo o reino de Deus. O reino de Deus não é da terra, não. O reino de Deus não é da terra. Quem caminha com Jesus por conta de questões pessoais não entende o que é o reino de Deus. Judas não entendia o que era o reino de Deus. Judas, ele acreditava que a luta de Jesus era contra o governo romano. Ele acreditava que a luta de Jesus era contra Roma. Ele era contra o império. Ele acreditava assim, ó, que Jesus ia começar uma guerra, uma rebelião para derrubar o governo. Era isso que passava na mente daquele homem. E com isso ele acreditava assim, não, se Jesus, o pensamento do interesseiro é esse assim. Quando aquele interesseiro que anda com você, que caminha com você, interessado no que você pode oferecer a ele, ele pensa assim, diz assim, não, eu vou continuar caminhando com ele, porque quando ele derrubar o império, quando ele derrubar o império romano, ele vai tomar o poder. E aí, eu vou ter uma posição boa. Eu vou ter, ele vai me colocar, porque eu sou um dos 12. Então ele vai me colocar numa posição importante. Meu Deus. A visão de Judas era uma visão política, gente. Deixa eu dizer aqui. A visão de Judas era uma visão física, uma visão da terra. Ele não
entendia nada do reino de Deus. Ele não sabia nada sobre o reino de Deus. Ele não entendia qual era o propósito da vinda de Jesus estar caminhando. Ele não entendia nada do ministério daquele homem. Ele não andava na mesma dimensão. A dimensão espiritual eram dimensões diferentes, propósitos diferentes. A Elaine falou aqui. Ele não sabia de nada. Ele não entendia que o reino de Deus, era o de Jesus, o reino, era um reino espiritual. Ele não sabia de nada, gente. Era um negócio esquisito. O homem andava com o cara e não conhecia. Ele andava com Jesus e não conhecia Jesus. Caminhava, comia, dormia, mas não conhecia. Então, aquela intimidade era uma intimidade superficial, né? O relacionamento com Jesus era superficial. Era superficial. E aí, o que aconteceu? Quando ele viu que o desejo dele, né, de dinheiro, de posição elevada, não ia acontecer, não ia se realizar, se ele continuasse caminhando ao leste de Jesus, ele pegou e trocou de lado. Quando ele viu que ele não ia ganhar nada com aquela caminhada toda, caminhando daquele jeito, dormindo no sereno, que pra ele, né, ali ele achou que tá se sacrificando demais. Quando ele entendeu que não ia acontecer, que o governo não era esse, que não era esse, que não ia dar certo aquilo ali, ele fez o que todo interesseiro faz. O que é que interesseiro faz? Quando ele se frustra, quando ele fica frustrado com a vítima dele. Quando ele olha para a vítima e diz assim, meu Deus, daí não vai sair nada. Quando ele olha para a vítima, que ele vê que a vítima não vai dar a ele aquilo que ele está querendo. Quando ele se frustra com a sua vítima, ele trai, meu filho. Ele não pensa duas vezes em trocar a vítima, em dizer assim, não quero mais esse não. Esse aqui não vai dar nada não. Ele trocou de lado. Ele se vendeu. Não, missionário, ele vendeu Jesus. Meu filho, ele não vendeu Jesus. Ele se vendeu. Deixa eu dizer isso aqui pra você. Que tá achando que Judas vendeu Jesus. Judas não vendeu Jesus não, meu filho. Ele vendeu a ele mesmo, sabe? Sabe por que eu lhe digo que ele vendeu a ele mesmo? Porque quando a gente... Olhe bem o que eu vou dizer aqui, presta atenção. Quando eu vou colocar a gente, porque ninguém aqui tá livre de cometer um ato de traição contra ninguém. Porque você não é perfeito, você tem que vigiar. Jesus disse aos discípulos, vocês, hein? Que coisa, estão dormindo. Um minuto ele saiu para orar, quando voltou, tava tudo dormindo. Aí Jesus disse assim, mas rapaz, vocês estão tudo dormindo. Pelo amor, orar e vigiar. E por quê? Porque a carne de vocês não está pronta. Então ninguém aqui está pronto, meu filho. Ninguém. Então eu vou dizer isso aqui para todo mundo. Inclusive para mim, para o pastor Fábio, para todo mundo aqui. Quando a gente trai a confiança de alguém, quando a gente entrega essa pessoa para o seu opositor, sabe? Quando a gente faz esse tipo de ato pecaminoso, que é o ato da traição, o maior prejudicado não é aquele que foi traído. O maior prejudicado não é a pessoa que foi, entre aspas, vendida. Somos nós. Por quê? Porque o pecado da culpa, meu filho, ele vai ficar o tempo todo ali, ó. Mesmo que ele esteja escondido, mesmo que ele esteja encoberto. Lembra que eu falei ontem? Sobre o perigo de guardar a culpa, de guardar o pecado, de esconder o pecado. O que é que faz com você? Que ele adoece você. O salmista diz que os ossos dele começaram a se desmanchar, se estraçalharam diante do pecado, enquanto ele estava em silêncio, pastor Fábio. Salmo 32, o rei Davi falou ontem, que os ossos dele começaram a se desmanchar. Por quê? Porque ele se manteve em silêncio. Então, enquanto a gente acha que está vendendo um amigo, a gente está vendendo a nós mesmos, sabe? Porque a culpa ela vai ficar escondida dentro de nós, sabe? Essa falha, esse desvio, como a bispa está colocando aqui, de caráter que nós temos, sabe? Que acontece, porque não quero dizer que você é santo, ninguém é santo, não. Ninguém é santo. Às vezes a traição é uma coisa menos irrelevante, é uma coisa menos grave, menos séria, mas traição é traição. Porque confiança, quando é quebrada, para ela ser recuperada, é uma coisa muito, muito difícil. Muito difícil a confiança ser recuperada. Muito difícil. Então, Jesus, ele não foi vendido, não, meu filho. Jesus não foi vendido. Quem se vendeu foi o próprio Judas. O próprio Judas foi lá e se vendeu, né? Trocou de lado. Se vendeu. E Mateus, ele diz... É o único evangelho que coloca preço nessa venda.
Mateus, ele diz que Judas vendeu, entre aspas, Jesus por 30 moedas. Vendeu Jesus por 30 moedas. E lá em Êxodo, no capítulo 21, a palavra nos ensina que 30 moedas era o preço de um escravo, né? Então, Judas, eu acredito, eu vou dizer aqui uma coisa minha, que a Bíblia não fala, mas é um pensamento meu, diante disso aqui. Eu acredito que Judas, ele não fez aquilo ali pelo dinheiro em si, não. Eu não acredito que foi pelo dinheiro, não. Eu acredito que foi mesmo uma raiva, sabe? Foi uma frustração, uma decepção, porque tudo isso aqui só sinaliza, sabe, o caráter de Judas. Só sinaliza isso. Né? E só que a gente fica acusando, colocando toda a responsabilidade do pecado sobre o inimigo, sobre Satanás. E aí eu já quero abrir uma luz aqui, sabe? Quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que ainda que o inimigo use alguém para nos atingir, use alguém para nos ferir, use alguém para nos perseguir, nos afrontar, nos humilhar, existe uma participação direta dessa pessoa que está sendo usada. Por quê? Porque essa responsabilidade, essa escolha cabe a cada um de nós. Né? Cabe a cada um de nós. Nós sabemos que Satanás, ele tinha a intenção de frustrar os planos de Deus, né? Ele achava que a morte de Jesus ia frustrar os planos de Deus. Ele não sabia nada, não entendia nada. Tava tudo já desenhado, tudo pronto, né? Quando o diabo acha que você vai perder, Deus vem lá e passa uma rasteira nele, meu filho. O diabo tá achando que você vai quebrar a cara, Deus vai lá e passa uma rasteira nele. Por isso que nosso Deus é o Deus do já, né? O Deus do impossível. Né? O diabo tá achando que você já morreu, que você já perdeu, que você já caiu, que você já isso, que você já aquilo. E Deus tá dizendo, filho, pode achar tudo. Tá achando que você é covarde. Lembra do povo, quando ele mandou o povo recuar? Quando o povo estava fugindo do Egito. E quando chegou diante do mar, não tinha para onde ir. Só tinha o mar, vale, faraó atrás. E a ordem que Moisés recebeu foi assim, ó, recua. Manda o povo recuar. O povo não entendeu aquela ordem. Né? E o inimigo, eu acredito que ele disse assim, ah, meu Deus, o povo tá recuando, que povo burro. A gente vai pegar eles ali na curva. O inimigo, ele não sabe nada. Então assim, a gente fica colocando toda a responsabilidade do pecado sobre o inimigo. Mas existe uma parcela de culpa, sabe? Eu vou colocar de novo, vou usar culpa aqui, que eu nem queria, mas existe uma parcela de responsabilidade que cabe somente a nós, sabe? Cabe somente a nós. Satanás, ele não escolheu Judas aleatoriamente. Ele não escolheu Judas por acaso. Ele não fez unido, unité, não. Ele não foi lá, fechou o olho e botou a mão na cabeça de Judas. Não, ele não fez isso não, meu filho. Ele escolheu Judas porque Judas tinha abertura para ser usado, sabe? Em Judas não havia uma legalidade. Em Judas haviam várias legalidades. Não era só uma. Além daquela ambição de Judas, aquela ambição desenfreada que ele tinha por poder, por dinheiro, Judas, ele revelou ser muito hipócrita, sabe? Ele revelou uma hipocrisia e uma frieza muito grande quando ele sentou para comer com Jesus na Santa Ceia, sentou para comer com Jesus, sentou ao lado daquele homem, para comer do lado daquele homem, já com tudo pronto. Na mente dele, ele já estava determinado a trair Jesus. Então não era só uma legalidade, não era só um desvio de caráter, eram vários desvios de caráter, né? Eram vários, meu filho. Então a gente fica delegando a responsabilidade da traição, de seja lá o que for, do pecado ao inimigo. Mas não é assim que acontece, não. Não é assim. Se a pessoa que está te perseguindo, eu já vou abrir aqui, para você que está sofrendo perseguição, para você que está sendo humilhado, para você que está sendo, sabe, desprezado, para você que está sofrendo tentativas de homicídio, sabe? Para você que está sendo excluído, rejeitado, desprezado, para você aí, que tem algum inimigo aí que está te perseguindo, eu quero dizer para você, que essa pessoa aí, que te humilhou, que está te humilhando, essa pessoa aí, ela está sendo usada por Deus. Para quê? Para o propósito se cumprir. Ela nem sabe disso. Ela nem sabe, mas está sendo usada.
né? O Judas, ele era tão frio, ele era tão calculista, que ele usou, olha que negócio, como é que pode, como é uma pessoa que não tem sentimento nem respeito por outra pessoa. O Judas, ele era uma pessoa tão fria, era uma pessoa tão calculista, que ele usou um gesto de saudação comum da época, porque o beijo, ele era uma forma de cumprimento da época. Naquela época, os homens se cumprimentavam com um beijo. Era normal, um beijo no rosto. Ele usou a forma de saudação da época como instrumento, ferramenta da traição. Então, ele era um homem muito frio. Muito frio. E aí, todos esses desvios de caráter que nós vemos aqui em Judas, todos esses desvios aí, nos leva, a Bíblia não fala, eu quero deixar isso claro aqui, que a Bíblia não fala isso, eu tô falando, porque todos os sinais nos fazem entender que esse homem aí, esse Judas, ele era uma pessoa doente, ele sofria de uma psicopatia, né? Psicopatia. Ele era um psicopata, gente. Sabe por quê? Eu fui estudar as características do psicopata. Eu fui estudar quais eram os sinais, o que é que sinaliza uma pessoa psicopata, né? O que é que sinaliza o psicopata? Né? As características de Judas apontam para isso, apontam para essa enfermidade aí, né? Psicológica. Né? Os psicopatas, escuta isso aqui, presta atenção aqui, porque a gente quando fala em psicopata, a gente pensa logo em filme policial. Falou em psicopata, a gente já leva logo pra filme policial, filme de suspense, né? Todo psicopata mata, todo psicopata sequestra, todo psicopata é estrupador, isso e aquilo. Mas não é assim, não. Você sabe que existe um termo na psicologia chamado passivo-agressivo? Você já ouviu falar sobre isso? Aquela pessoa passiva-agressiva é aquela pessoa que você olha e não diz que ela é agressiva. É aquela pessoa que você olha pra ela e não vê agressividade. Por quê? Porque ela consegue camuflar a agressividade dela. Ela guarda a agressividade dela. É aquela pessoa... Outro dia eu tava comentando com alguém, não me lembro com quem foi, eu disse, eu tenho muito respeito e muito cuidado, eu sou muito cautelosa nos meus relacionamentos com pessoas que são muito caladas. Por quê? Porque as pessoas caladas, quando elas resolvem falar, quando elas estão no seu limite, sabe? Quando elas chegam no limite, quando elas estão no limite do suportável, aquelas pessoas caladas não respondem, as pessoas caladas não dizem nada, as pessoas caladas não manifestam a sua opinião, elas ficam ali quietas, só absorvendo. Então as pessoas caladas são pessoas que nós temos que ter muita cautela. Por quê? Porque quando ela chegar no seu limite, ela vai explodir e sai de baixo com uma pessoa passiva-agressiva quando explode, viu, gente? Sai de baixo. Então, assim, o psicopata, ele tem várias características, e eu vou dizer aqui. Porque às vezes você tá caminhando com uma pessoa dessa e você nem sabe que ela é psicopata, meu filho. Às vezes você tá caminhando do seu lado, como Jesus caminhou com aquele homem o tempo todo. E o homem tava dando todos os sinais, né? E Jesus sabe, óbvio. Jesus sabe tudo. Mas olhe bem as características de um psicopata, você que tá aí na Cidade FM 87.9. Presta atenção nisso aqui, que isso é muito importante. Os psicopatas, eles não conseguem formar vínculos emocionais. Eles não conseguem formar vínculos emocionais. Os relacionamentos dos psicopatas são relacionamentos superficiais. Eles não se entregam no relacionamento. Eles não conseguem mergulhar, sabe? Eles não se doam nos relacionamentos. Os psicopatas, eles não têm empatia pela dor do outro. Ele não consegue sentir a dor do irmão, ele não consegue sentir a dor do outro. Os psicopatas, eles são impulsivos, sabe? Primeiro eles fazem, depois eles pensam. Primeiro eles respondem, depois eles pensam sobre aquilo que eles responderam. Isso tudo é característica de uma pessoa que é psicopata. São manipuladoras, são pessoas manipuladoras, são pessoas que não têm nenhuma, deixa eu dizer aqui, o psicopata, ele não tem nenhuma consciência moral. E não tem também nenhuma consciência ética. Eles só olham para os próprios objetivos, sabe? Não estão preocupados se vão pisar em alguém, se vão passar por cima de alguém, se vão prejudicar alguém. Não, eles querem atingir o objetivo deles. Eles querem atingir.
Só que aí, mesmo vendo tudo isso, mesmo a gente olhando Judas sobre esse ângulo, né, que a Bíblia não fala, eu quero tornar a dizer aqui, a Bíblia nunca falou que Judas era um psicopata, viu? Eu tô aqui levantando suposições, fazendo conjecturas diante do que as atitudes desse homem mostravam. Então, assim, mesmo diante disso tudo que nós estamos vendo, nós fomos convidados, para quem pegou a ministração, não pegou no começo da ministração, nós fomos convidados por Jesus para olhar para Judas, não como traidor, mas conseguir tentar, pelo menos, olhar para o traidor pelos olhos de Jesus, sabe? Porque a gente olha para o traidor através da nossa visão carnal. Então, Jesus está nos convidando hoje para olhar para Judas de outra forma. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor, ele mesmo sabendo que nós somos pecadores, mesmo sabendo que nós não somos perfeitos, ele não vai deixar de nos amar. O amor de Deus não vai se apartar de nós, né? Por que não vai, missionário? Porque ele não tem como negar a natureza dele, né? A natureza de pai dele. Ele não tem como negar. Eu quero dizer para você que Jesus, ele amou a Judas até o fim. Ele não deixou de amar Judas, não. Até mesmo naquele momento em que a traição estava sendo consumada, o momento que Judas chega para ele e dá um beijo nele como sinal, como uma demonstração de quem era Jesus para os soldados, né? Até aquele momento ali, Jesus não deixou de amar Judas, não, meu filho. Jesus amou Judas em todo o tempo. Ele não deixou de amar Judas. Tanto é que quando Judas beija ele, o que é que ele diz? Ele diz: sai daqui, traidor. Sai daqui, inimigo. Não é isso que ele diz, não. Não é isso que ele diz. Ele diz assim, ele chega para Judas e diz assim: aqui vem, amigo. Ele usou a palavra amigo, viu? Aqui vem, amigo. Tem Bíblias que não tem isso mais. Tem Bíblias que já não citam essa fala de Jesus, né? Tem Bíblias que não tem. Eu estava vendo em várias Bíblias. Tem Bíblias que não tem mais essa fala de Jesus. Deixa eu ver se essa King James tem aqui. Tem Bíblias aí que não tem mais essa fala. Deixa eu ver. O beijou. A minha tem assim: amigo, por que tu viestes? Jesus sabia por quê. Jesus sabia. Então ele permaneceu chamando Judas de amigo. O amor de Deus, ele não se aparta do pecador. Ele não se aparta. Só que esse amor todo, ele não vai nos livrar das consequências do nosso pecado. Não vai nos livrar, né? Não vai. A palavra diz que quando Judas, a palavra que nós lemos em Mateus 27, 1, 2, 3, 4, 5, nos diz que quando Judas soube da condenação, quando ele soube que Jesus tinha sido condenado, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ai, se arrependeu? Eu não acredito não. Meu filho, quem está dizendo não sou eu, não. Quem está dizendo é Deus. A palavra é Deus falando aqui. Deus diz que ele se arrependeu. Então, se Deus está dizendo que ele se arrependeu, é porque ele se arrependeu. E aí? É a missionária que está dizendo? Não é. Ele se arrependeu. E aí? O que a gente vai fazer? Vai discutir? Se ele se arrependeu? Ele tentou se redimir do erro, sabe? Ele foi lá para tentar desfazer o negócio com os líderes religiosos. Ele foi lá para tentar, sabe, reverter a situação. E eu fico imaginando a cabeça desse homem, porque quando ele chegou lá, que ele tentou reverter a situação, já era muito tarde, né? Então, eu fico imaginando o que passou na mente de Judas, sabe? O que passou na mente de Judas naquela hora, o desespero que veio na mente daquele homem naquela hora, quando ele entendeu o tamanho do seu erro, o tamanho do seu pecado, sabe? Eu fico imaginando isso aqui. Sabe, eu quero dizer pra você que tem atitudes que nós teremos na vida, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Que elas são irreversíveis. Tem atitudes que nós iremos tomar que são irreversíveis e que podem fazer com que grandes consequências terríveis venham sobre nós, né? Foi o que aconteceu com Judas. O que aconteceu? Judas traiu, Judas se arrependeu, Judas foi lá, buscou ajuda, mas Judas não encontrou ajuda. Judas não encontrou. Os sacerdotes, eles tinham obrigação de interceder pelos pecadores, certo? Eles tinham a obrigação de interceder. Por quê? Para que o perdão fosse alcançado. Então, naquela época, gente, o véu não tinha sido rasgado.
Então eram os sacerdotes que faziam isso aí, expurgar pecados. Tanto é que tinha aquele problema lá do comércio no templo, lembra? Tinha que levar não sei o que para sacrificar, não sei o que. Por quê? Porque eram os sacerdotes, era o sacrifício. Então, a obrigação daquele povo era ouvir, pelo menos, socorrer ele. Mas no lugar do socorro, o que ele encontrou foi desprezo. Foi desprezo. A palavra de Deus nos diz que há uma grande festa para um pecador que se arrepende. Vai ter grande festa no céu. E Deus diz aqui que Judas, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Aí a gente fica perguntando, será que esse arrependimento de Judas foi aceito? Será que Jesus, que Deus aceitou esse arrependimento? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Só que ele chegou, ele foi buscar ajuda, ele quis consertar, mas ele não viu a palavra, né? Quando ele chegou lá para dizer assim, ó, eu tô querendo fazer isso aqui, toma aqui o dinheiro. Ele disse assim, não temos nada com isso, sabe? Foi tipo assim, então lavaram as mãos, sabe? Naquele momento, Judas, ele não foi visto como um ser humano, ele não foi visto como uma ovelha, como um homem que precisava de ajuda e que foi em busca de ajuda. Ele não foi visto assim. E o que aconteceu? Ele foi lá, saiu, jogou o dinheiro lá, se enforcou. Se enforcou. Mas a palavra diz que ele se arrependeu. Né? Paulo nos diz lá em Atos, no capítulo 1, ele diz que o corpo de Judas caiu e se partiu no meio. É assim que Paulo relata a morte de Judas. Caiu e se partiu no meio. É isso que a culpa faz conosco. O que ela faz com você? Ela divide você, meu filho. Ela retalha você e o pior, ela afasta você de Deus. A culpa afasta você de Deus. Só que nós precisamos lutar contra isso. Por quê? Porque a culpa, se ela for saudável, se nós tivermos humildade, sabe, de reconhecer nosso erro, de tentarmos nos redimir diante de Deus, de nos humilharmos perante o Senhor, de pedirmos perdão pelo nosso pecado, se nós tivermos essa humildade, nós teremos, sabe, libertação, sabe, nós seremos aceitos, nós seremos perdoados por Ele. Mas quando isso não acontece, quando a gente não tem essa humildade, quando a gente não consegue administrar a culpa corretamente, quando a gente não consegue, sabe, lidar com esse sentimento terrível, meu Deus, é triste demais. Precisamos aprender a lidar com a culpa. A gente precisa aprender, sabe? E Jesus nos diz como? Deus nos diz, reconheça seu pecado, se arrependa do seu pecado e peça perdão. E peça perdão, por quê? Porque a culpa, ela pode tanto castigar você, quanto aperfeiçoar você. Ela pode te aperfeiçoar, porque ela vai te tornar uma pessoa melhor, vai te tornar uma pessoa mais consciente, sabe? Vai te tornar uma pessoa mais próxima daquilo que Jesus quer pra você, certo? Vai tornar. E pra isso a gente vai ter que entender uma coisa, que essa cura aí, ela não tá na mão de ninguém. Essa cura é uma escolha, é uma decisão. Ela não está na mão de seu pastor, ela não está na mão do seu amigo, ela não está na mão da pessoa que ora por você, ela não está na mão sabe? Ela não está na mão de ninguém, ela só está na sua mão. É você que decide, é você que resolve, é você que aceita, é você que tem a humildade de reconhecer a sua lepra, certo? É você que entende a sua necessidade de perdão. É você que, quando você entende isso, o Espírito, ele confronta você, ele leva você para aquele lugar de cura que nós falamos. Amém? Eu espero que você tenha recebido essa palavra, que você possa olhar, sabe? Possa olhar para aquela pessoa que te feriu, para aquele pecador de uma outra forma. Do jeito que Jesus, a gente é pecador, gente. Todo mundo é. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, não. Todo mundo peca. Todo mundo peca. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos sempre tentando, sabe, nos redimindo disso. Guarda essa palavra com você. Essa é uma palavra de cura, é uma palavra de libertação, é uma palavra de socorro da parte de Deus. É uma palavra de socorro. Eu já vou aproveitar esse minutinho aqui que eu já tenho que encerrar para convidar você para estar amanhã às 8 da noite no Instagram do canal Vida Mulher em Foco, às 8 da noite. Estaremos lá com a missionária Tati, missionária Leiline. Um abraço pra você que estava no Facebook, a Désia, Luana, Leiline, eu vi aqui, não dá pra ver todo mundo, Ari Osvaldo, Ismara, todo mundo que tá aí. Um abraço pra você da Cidade FM 87.9, até quarta-feira que vem, se Deus quiser, às 15 horas da tarde. Eu vou deixar mais uma vez o WhatsApp do programa Caminhando de Sabedoria, 99893-1494, 99893-1494. Marluce, já acabou, minha filha, volta lá e assiste tudo. Deus abençoe você, um abraço. Fica com Deus, um abraço.